A quinta-feira marcou o início da era Roger Machado no Internacional. Ele foi anunciado na manhã, treinou a equipe à tarde e foi apresentado à noite. Na atividade, já deu a sua cara aos treinos para os jogadores, pensando no jogo de sábado contra a equipe do Botafogo, onde ele terá problemas em função de desfalques. À noite, Roger Machado, no contato com a imprensa, falou sobre a partida de sábado, sobre como pretende mudar a equipe, ainda mantendo algumas características do time do técnico Eduardo Cudê. Abordou a polêmica relacionada à sua identificação com o Grêmio e a insatisfação dos torcedores a respeito deste tema. Paralelo a isso, a direção do Inter busca a contratação de Abel Braga para coordenador técnico e o nome de D'Alessandro também surge na pauta colorada e pode pintar no Beira-Rio nos próximos dias. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 18 de julho de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. O mais importante aconteceu no início do dia, ainda no final da manhã, porque o Inter oficializou o seu novo treinador. A era Roger Machado começou. Por volta das 11h20 da manhã, o Internacional emitiu um comunicado de que Roger Machado assinou o contrato com a direção colorada até o final de 2025. Junto com ele chegam o preparador físico, Paulo Paixão, o analista de desempenho, Guilherme Marques, e 2 auxiliares técnicos, Adailton Bolzan e Roberto Ribas, que já começaram imediatamente os seus trabalhos nas dependências do Internacional. Depois disso, eles foram para o treinamento, no CT da Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, na tarde desta quinta-feira. E eu estive neste treinamento e flagrei tudo sobre a atividade. Todos os detalhes, as atividades feitas por Roger Machado, o que ele pediu para os jogadores, como que foi o ambiente, como que foram as conversas, tá tudo nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e entrar na atividade de Roger Machado em um vlog que eu fiz nesta quinta-feira, mostrando passo a passo como que foi o dia, o ambiente, tudo que aconteceu no treinamento no CT da Morada dos Quero-Queros. Mas eu quero agora aprofundar alguns assuntos que eu não pude trazer no vídeo da tarde, como por exemplo, atualizações de departamento médico do Internacional, porque alguns jogadores estarão fora da partida de sábado, que será a estreia de Roger Machado no comando técnico do Internacional. Ausências por lesão, como por exemplo, Valência, que está fora em função de uma lesão no quadril. O Valência até correu em volta do gramado nesta quinta-feira, mas não viajará para o Rio de Janeiro. Vitão é outro que está fora. Ele passou por exames ao longo desta quinta-feira e deverá ter confirmada uma lesão muscular na coxa. E outros 2 jogadores ficaram de fora da atividade, mas devem voltar a tempo da partida. Casos de Bustos e Wanderson, jogadores que pela fadiga muscular, pelo desgaste físico, ficaram trabalhando na academia, não foram para o gramado, mas são jogadores que devem estar à disposição do técnico Roger Machado para a partida contra o Botafogo. Outros problemas também aconteceram. Fernando, Arangues, Alan Patrick e Thiago Maia são ausências que já estavam computadas e não estarão à disposição contra o Botafogo. Maia, lesão muscular, Fernando, lesão muscular, Arangues, uma lesão no tornozelo e Alan Patrick, em função do 3º cartão amarelo, ele está suspenso. Esses jogadores não participam do jogo de sábado. A notícia boa para Roger Machado é a situação do atacante Borré, que voltou, treinou normalmente, deve ser titular nesta partida, tá? Bom, avançando na pauta, à noite teve a apresentação de Roger Machado, que pela primeira vez conversou com a imprensa, conversou com um torcedor colorado e pôde mostrar um pouco das suas ideias, dos seus pensamentos sobre futebol e das suas projeções a respeito do trabalho no comando técnico colorado. Roger Machado abriu a apresentação com o presidente Alessandro Barcelos, dizendo que Roger foi uma unanimidade no departamento de futebol colorado. E essa unanimidade, de acordo com o presidente Alessandro Barcelos, se dá em função da proximidade de Roger Machado com o ambiente colorado e da necessidade de uma resposta imediata da equipe
a curto prazo para, por exemplo, a partida contra o Rosário Central na próxima terça-feira pela Copa Sul-Americana. Barcelos pincelou a informação que eu trouxe aqui, que o fato de Roger Machado ser um técnico da aldeia que conhece o Internacional, isto foi fundamental para que o Inter buscasse a contratação deste treinador, tá? Dito isso, avançando, a gente vai para a fala do técnico Roger Machado, que na sua apresentação, de cara teve que responder sobre a polêmica envolvendo a sua identificação com o Grêmio e ele assumindo o comando técnico do Internacional. O Roger Machado é um jogador histórico do Grêmio, foi campeão de quase tudo como jogador pelo Grêmio, teve suas passagens como técnico também pelo rival colorado, pelo rival do Internacional, mas tratou com naturalidade a insatisfação tanto de torcedores colorados como de torcedores gremistas a respeito disso. E aí a frase do Roger, ela foi muito inteligente, porque o Roger disse o seguinte: o torcedor é um apaixonado pelo clube que entende o jogo. Eu sou um apaixonado pelo jogo que entendo a paixão do torcedor. Se colocou em um patamar diferente do torcedor o Roger Machado, por ele ser um profissional. E para ele tratar este sentimento de uma maneira diferente dos torcedores comuns. E ele entendeu com naturalidade essa insatisfação dos dois lados. Mas ele disse que tem experiência, que tem bagagem para suportar isso e que vai naturalmente conquistar essa identificação com o torcedor colorado. Ao longo de toda a entrevista, o Roger falou sobre marcar o seu nome na história do Internacional, sobre conquistar títulos, que esse é o seu objetivo, que ele entende que é possível na Copa Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro, e que isso será buscado ao longo da temporada. Roger também falou sobre o tamanho desta oportunidade para a sua carreira. E aí ele revelou uma situação interessante, que é o sonho do Roger Machado. Ele disse que sonha em treinar a seleção brasileira e que treinar o Internacional é uma etapa do rito de treinar a seleção brasileira, de chegar ao objetivo que ele deseja, que ele almeja de treinar a seleção brasileira. E que um trabalho consistente no Internacional, com títulos, pode o credenciar, pode alavancar a sua carreira e que esse foi um dos motivos para ele escolher o Internacional. Ele deu muito tamanho para essa oportunidade que ele está recebendo no estádio Beira-Rio. Roger falou muito sobre a parte tática e ele deu alguns indicativos sobre aquilo que deverá fazer nos jogos contra o Botafogo no sábado e contra o Rosário Central na terça-feira. O Roger disse, por exemplo, que por mais que conheça o time do Internacional, ele conhece 80% das características do grupo, porque de 20% a 30% só se conhece estando no dia a dia com esses jogadores. E aí eu questionei ele exatamente sobre a necessidade de ser imediato. E se ele já antes não tinha uma ideia, não olhava de fora e pensava um encaixe diferente para o time do Internacional. E aí o Roger revelou que sim, tem suas ideias, que tem algumas ideias de como ajustar alguns detalhes do time do Internacional, mas ele indicou que não deve mexer drasticamente no time que jogava com o técnico Eduardo Cudê nas últimas partidas. Para, por exemplo, o jogo de sábado contra o Botafogo. Ele disse que reuniu os analistas de desempenho do Internacional para entender como é o comportamento da equipe em situações do jogo, em fases do jogo, no esquema atual, no 4-1-3-2. Quando perde a bola, a linha defensiva corre para frente ou para trás. Se no bloco médio os jogadores, eles correm para o lado, eles aproximam, eles fazem pressão imediata, eles temporizam. E isso tudo dá um indício de que o Roger não vai mexer numa formação tática, no esquema tático, nas suas primeiras partidas. Que isso vai ir gradativamente aos poucos, ele colocando a sua ideia, mas que no primeiro momento ele vai adaptar algumas situações especiais, mas que o modelo ainda será o usado pelo técnico Eduardo Cudê. Roger falou sobre jogar com 2 atacantes. Ele disse que pode, por exemplo, usar um dos atacantes como um meia atacante. E essa é uma possibilidade, por exemplo, para o sábado contra o Botafogo, porque o Alan Patrick está fora dessa partida, ele tem Borré e Lucas Alário. Ele pode usar uma dupla de ataque com o Borré jogando por trás do Alário. É uma das ideias do Roger Machado, que falou muito sobre variação tática, tá? Ele não abre mão de jogar com 4 atrás, com uma linha de 4 defensiva. A partir disso,
Ele disse que já jogou com todas as variações e cogita todas as variações para o time do Internacional, porque entende que tem um elenco também que possibilita essas alternativas táticas, tá? Roger falou sobre muitas outras coisas que a gente vai abordar ao longo da semana, mas de principal foi isso, porque paralelamente a direção do Inter faz um movimento para tentar contratar Abel Braga para ser coordenador técnico do Internacional. E o Vaguinha, no canal do Vaguinha, deu a informação de que houve um avanço, inclusive, com o Abel Braga, tá? O Roger falou sobre isso, foi questionado, ele disse que não conversou com a direção, mas que vai conversar com a direção sobre como vai ser o organograma do departamento de futebol, se vai trazer o Abel Braga ou não vai trazer. Mas uma das informações dessa quinta-feira apontam de que Abel Braga sugeriu o nome de D'Alessandro para estar no vestiário do Internacional, para ajudar no departamento de futebol. Eu busquei contato com pessoas próximas ao D'Alessandro, que primeiro falaram que o D'Alessandro, sim, que o D'Alessandro não descartaria ir para o Internacional. Por mais que ele não tenha uma relação boa nos últimos dias, nos últimos meses com o presidente Alessandro Barcelos, a frase que eu ouvi foi: o Inter é o Inter. E o D'Alessandro sempre vai ouvir e estaria disposto a trabalhar no Internacional se esse fosse o caso. Me confirmaram, o Abel Braga gosta muito do D'Alessandro, então essa indicação ela é bem plausível. Mas até o momento não foi feito contato nenhum com o ídolo argentino. Mas é uma possibilidade que surge no radar colorado hoje. Uma nova formatação do departamento de futebol, com o Abel Braga e com o D'Alessandro. O Magrão pode estar junto, pode não estar também. Mas, por enquanto, é só uma especulação. É só um boato, é só uma fumaça a respeito de D'Alessandro. Não há nada concreto em relação a isso, pelo menos até o momento, tá? Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu vou passar odds desse final de semana, porque a gente vai ter no sábado jogos pelo Campeonato Brasileiro, e a odd do Inter, ela diminuiu, o que mostra que o Inter aumentou um pouco suas chances nas casas de apostas. Antes era 5 a odd do Inter, agora tá 4,75. O Botafogo tá pagando 1,86, empate 3,25. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!